Finalmente trazendo aqui no canal um vídeo de primeiras impressões de um dos animes que eu tava mais ansioso desses que iam estrear nessa nova temporada. Inclusive, esse anime, ele tava lá naquela lista que eu fiz há algum tempo atrás de animes que as Fujoshis precisavam ficar de olho nessa nova temporada. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes e hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões de Goukon ni Itara Onnaga Inakata Hanashi, é alguma coisa assim, um nome gigantesco que eu provavelmente não vou repetir ao longo do vídeo. A obra é inicialmente um mangá de Nana Aokawa que foi publicado em 2020 no Pixiv da autora e em 2021 ele foi publicado na Gangan Online. A obra já conta com 7 volumes e eu particularmente amo as capas desse mangá. Eu não conhecia essa obra, na real eu já tinha ouvido falar, mas nunca acompanhei, e na pesquisa para poder preparar esse vídeo eu vi as capas e eu fiquei assim deslumbrado, elas são muito bonitas. Essa não é a primeira vez que o mangá da autora é adaptado. Em 2022, uma versão em dorama já foi adaptada em 10 episódios e, como eu disse, eu não tinha contato com essa obra até a estreia do anime, então eu também não vi o drama e quem sabe depois do anime não me desperta curiosidade e eu assisto. A adaptação em anime está sendo feito pelo estúdio Ashi Productions e dirigido pelo Kazuomi Koga, que também dirigiu as 2 primeiras temporadas de Kanojo Karishimasu, que quem me conhece, quem já me viu por aí, sabe que é um dos seinens de romance assim que eu mais gosto. Tudo começa com Tokiwa, um jovem universitário que é convidado pela Suo, uma de suas colegas, para uma espécie de encontro às cegas, né? Ela iria com mais 2 amigas e ele convida os seus 2 melhores amigos para irem com eles e conhecerem essas 3 meninas. A questão é que chegando lá, eles dão de cara com 3 homens deslumbrantes, lindos de morrer, que na verdade são Suo e suas amigas, porém vestidas de homem. Suo, Fuji e Kohaku, elas são 3 mulheres, né, que trabalham em um bar onde uma espécie de bar onde elas têm que estarem vestidas de homens. A questão é que quando as 3 se vestem de homens, elas ficam simplesmente lindos, whatever. Mesmo com certo desconforto, depois que os rapazes recebem uma foto do que seria a aparência das 3 meninas quando elas estivessem vestidas com as roupas femininas, né, o que seria a aparência normal delas, eles ficam deslumbrados e, apesar da situação estranha, eles acabam ficando no encontro, né, na experiência de conhecer essa real aparência delas. E é a partir daqui que tudo começa, que eles vão se aproximando e o relacionamento entre os 6 vai se desenvolvendo. Acho que basicamente o que a sinopse da história propõe é o que a gente acaba vendo no primeiro episódio, né? Com um pouquinho a mais, um toquezinho a mais, assim, que dá uma ideia pra gente do que deve ser o tom e o ritmo de desenvolvimento da história. Depois daquele susto inicial do encontro com 3 bonitões, os meninos acabam percebendo que eles têm muitas coisas em comum com as 3 meninas e eles vão acabar passando muito mais tempo junto e consequentemente se aproximando cada vez mais. Claro, tudo em momentos e situações muito inesperadas e constrangedores para os nossos 3 rapazes apaixonados, determinados a conhecer aquelas meninas. Tudo é muito constrangedor, né? E esses momentos criados ao longo da história e da narrativa dela é sempre constrangedor para eles, porque a história e a narrativa coloca elas sempre em uma posição muito galanteadora e na grande maior parte do tempo elas estão vestidas na sua aparência masculina, né? Na verdade isso é o que funciona mais pro Tokiwa e pra Suo, né, que são um dos primeiros casais formados ali. Já por exemplo a Fuji e o bobão do Asagi, eles estão mais ligados, né? Esse vínculo que eles acabam criando está mais atrelado ao fato de os 2 terem personalidades muito excêntricas. Já o Hagi e a Kohaku é uma dinâmica um pouco diferente, porque a Kohaku tem uma vibe meio tsundere, assim, porque por mais que ela tenha aquela aparência masculina, né, de poucos amigos, ela não consegue deixar de transparecer a menina fofa que tá por baixo daquelas roupas, e isso constantemente desarma o Hagi,
que se vê sempre naquela necessidade de agradar a menina fofa que ele imagina e que ele vê por trás daquele rapaz. Não importa a roupa que ela esteja usando ou a aparência que ela tenha no momento. Quando a Kohaku age de maneira fofa, o Hagi fica completamente apaixonado. Agora que eu já te falei um pouquinho do que se trata o anime, deixa eu te lembrar de deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e fica à vontade para me seguir pelas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas e por lá eu comento o que eu tô lendo ou o que eu tô assistindo no momento, que às vezes eu acabo não comentando aqui no canal. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo, para me dizer o que você gostou, o que você não gostou dele. E pra gente poder continuar trocando essa figurinha, né? As suas expectativas para os próximos episódios. Agora eu vou te falar um pouquinho do que eu achei dessa estreia, agora que a gente já sabe do que se trata o anime. A obra propõe uma comédia romântica e eu acho que ela entrega bem isso nesse primeiro episódio, assim. Quando os primeiros casais, eles são meio que definidos e formados, né? Que a gente entende qual menina teoricamente é par de qual menino. Eu acho que todas as motivações e argumentos que levam esses casais a se definirem, eles são bem aceitáveis. Eu acho que são três dinâmicas bem legais que acabam formando esses casais, e eu acho que traz uma proposta aí para um desenvolvimento bem interessante, com alguns com um foco um pouco mais apaixonado, talvez outro um pouco mais maduro e um que é total alívio cômico. No começo parecia que a história era algo que não ia funcionar fora do tal encontro às cegas, honestamente. Mas logo ainda nesse primeiro episódio a gente tem uns outros acontecimentos, assim, outro plot acontecendo numa ambientação fora dali. Por exemplo, no pátio da universidade deles. E eu acho que funcionou bem, surpreendentemente. Eu comprei muito fácil a ideia do Prince SSR, que é o homem bonitão e misterioso pelo qual as meninas do campus da universidade estão apaixonadas, mas que na verdade é a Suo quando ela tá vestida de homem. Inclusive, a comédia se sustenta basicamente nas meninas vestidas de homem em posições, né, em lugares muito mais galanteadores, interagindo com os rapazes, né, as pessoas em volta deles vendo essas interações entre dois rapazes, e aí os meninos se sentem de certa forma muito constrangidos naquele momento, e é uma situação constrangedora mesmo para os meninos que sabem o que está acontecendo e que enxergam de longe, assim. Então a história se sustenta muito nisso, porque as meninas estão sempre vestidas de homem, mas interagem com os rapazes sem se preocupar com a limitação da aparência, o que cria muitas situações constrangedoras, né? E eu acredito que boa parte da base da comédia, assim, e honestamente é bem divertido. E eu preciso mencionar que toda a história tá sempre mergulhada em uma baita atmosfera de BL, assim. Tanto pelos meninos estarem se aproximando romanticamente de outras figuras masculinas, né? Como pelas meninas, com aquela aparência de belos homens galanteadores, transbordando uma sensualidade incrível, tanto quando eles estão interagindo com os seus pares, os outros rapazes, como quando elas interagem entre elas mesmo. A história funciona bem não só pela proposta dela ser bastante fácil assim, mas eu acho que os 6 protagonistas envolvidos nela são bem divertidos. As meninas são bastante excêntricas, assim. A Suo, por exemplo, ela parece adorar abusar daquela presença exuberante que ela tem quando tá vestida de homem. E aí, nisso, ela acaba sempre em uma posição muito dominante, galanteadora, quando ela interage com o Tokiwa nos momentos em que eles estão juntos. O Tokiwa, ele tem uma personalidade agitada e ele facilmente se deixa levar por aquela personalidade dominante da Suo, e quando ele vê, ele já tá metido em uma outra situação que pra ele é muito constrangedora novamente. A Fuji, ela é um pouquinho mais estranha. Ela parece meio otaku e tá constantemente querendo novas fotos
para usar em algo que ela chama como estudos. Aparentemente ela seria uma artista, uma desenhista. Então ela tá constantemente fazendo as amigas dela de cobaia, né, querendo fotos de posições estranhas para que ela possa usar como referência. E agora ela tem outros 3 rapazes dos quais ela pode se aproveitar muito também para conseguir mais desse material. O par da Fuji é o Asagi, que é o clássico rapaz que parece que não tem nada na cabeça. Ele é um fofo porque ele se deixa levar o tempo inteiro e sempre parece que ele não vê maldade em nada que tá acontecendo. Sempre com o rosto alegre, ele fica contente com pequenas coisas e se diverte com tudo em volta dele. É a personalidade perfeita para ser o par da Fuji, afinal de contas, essa personalidade despreocupada e até avoada dele faz com que às vezes ele nem perceba as maldades e malícias em momentos constrangedores que acontecem com ele e ele simplesmente se deixa levar. O último par é o Hagi e a Kohaku, e eles são movidos por uma ideia um pouco mais clássica de romance. A Kohaku é uma menina meio tsundere, assim, sempre evitando ao máximo situações constrangedoras e parece odiar tudo que é proposto o tempo inteiro, mas ela constantemente se derrete pelas gentilezas e pela maneira como o Hagi trata ela. O Hagi é o jovem desesperado por uma namorada e que se imagina constantemente vivendo romance com uma menina muito meiga e fofa. Sempre que ele percebe esse lado meigo na Kohaku, ele vai fazer de tudo para agradar ela, e aí constantemente ele vence o conflito contra o fato de ver ela vestida de homem, né, de estar ali agradando e apaixonado vendo a menina meiga num homem muito bonito. Visualmente e sonoramente eu acho que a estreia não tem nada de exuberante. A arte é bonita, mas é bem simples. E eu acho que ela aproveita bastante assim de recursos visuais para ajudar a desenvolver a história e o tom cômico dela, como os personagens naquele formato chibi ou ambientes mais dinâmicos. Sabe, tipo as cenas onde as meninas estão ali simplesmente sendo homens bonitos. E aí tudo em volta delas constrói isso, propõe isso. E aí tu te vê numa ambientação, numa proposta assim, que traz isso como se fosse um grande romance ou até mesmo como se fosse uma história BL. Uma outra coisa que eu gosto muito no visual dessa história é que os personagens eles têm aparências assim bem normais. As meninas, quando elas estão vestidas de homem, é quando a gente tem isso em um outro lugar, porque daí elas são sim homens completamente deslumbrantes, lindos, sabe? É aquele clássico homem perfeito que a gente vê nos romances. Mas quando elas estão sem a aparência de homem, elas são moças com uma aparência completamente normal. Os meninos também, eles têm uma aparência simples, nada neles, nada na aparência deles ou no que está sendo proposto pra gente é realmente extravagante ou apelativo. Eles têm uma aparência normal, mas é legal também ver que a aparência deles tá muito atrelada ao que a história tá propondo sobre a personalidade de cada um deles. A abertura é bem divertida, com total aquela cara de comédia romântica, bem animada. Mas eu preciso dizer o quanto eu amei o encerramento, que não tem nada de especial aqui, nem na música. Mas ver eles assim em casal, fazendo, sei lá, dancinha de TikTok juntos, é muito legal. Sério, o encerramento é bem divertido. Eu já tava ansioso aguardando essa estreia, porque parece o tipo de coisa que é legal da gente torcer pelo nosso casal favorito. E tem aí umas propostas de umas artes BLs muito legais assim. Fora esses momentos constrangedores que, sei lá, eu imagino que eles possam ser retratados em uma comédia bem divertida e despreocupada. Então eu tava bem ansioso e gostei bastante do primeiro episódio. Como eu já falei, não tem nada realmente de especial, mas é tudo muito divertido. E eu já me vi torcendo pelos casais, já me vi escolhendo um casal favorito. Então eu acho que foi assim, uma estreia que valeu bastante a pena. E eu já me afeiçoei bastante pelos personagens. Então é isso, não esquece de me contar se você já assistiu o primeiro episódio, dizer aí embaixo o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.